Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Esse é o nosso momento de meditar sobre a palavra de Deus. E nós temos, ao longo desse novo bloco de lições, meditado sobre o conteúdo, o alcance, o objetivo e questões que são contemporâneas diante do desafio de sermos discípulos do Senhor. Sempre tendo como perspectiva a experiência experimentada, vivida por algumas mulheres da Bíblia no desafio de viver o discipulado naquela época, com todas as contingências e circunstâncias que as mesmas tiveram que enfrentar. Nessa oportunidade que nós estamos aqui, vamos meditar sobre um texto muito conhecido, muito interessante e muito desafiador, que fala sobre a experiência de discípulas de Marta e de Maria. Nós vamos ver, e daqui a pouco vamos ter chance de manusear o texto bíblico na leitura de um trecho que é muito conhecido e que trata desse episódio. Marta e Maria recebem o Mestre em sua casa. E com essa recepção, Marta e Maria travam com o Senhor um encontro revelador de algumas características desse contexto de ser discípulo, de ser discípula do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, é bom a gente frisar isso logo no início, porque existem várias leituras que podem ser feitas desse texto. O livro que a gente utiliza por orientação da nossa escola dominical como base, ele apresenta alguns ângulos, né, algumas visões da interpretação desse trecho. E eu, confesso, não me senti muito à vontade de concordar. Mas isso é a dinâmica do livre exame das Escrituras. E nós vamos ter a oportunidade de discutir, de debater, e claro, você, minha irmã e meu irmão, estará à vontade também de não concordar com a minha proposta de reflexão que acende, que brota da leitura do texto. Vamos fazer a leitura do texto então. Muito bem, o texto que eu me refiro, ele se encontra lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, dos versos de 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. O relato diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, pois, escolheu a boa parte, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Que parte boa, minhas irmãs e meus irmãos? Que parte boa é essa que Maria escolheu e que jamais ela perderia? A trama, digamos assim, desse encontro que se dá no interior da casa dessas duas mulheres é que nos interessa refletir. A escolha
da melhor parte. Que Deus nos dê sabedoria de examinarmos o texto e de identificarmos e escolhermos a melhor parte, a boa parte. Muito bem, quando nós olhamos o perfil de Jesus, digamos assim, narrado no Evangelho de Lucas, como um dos evangelhos sinóticos, como ele é conhecido, né? Aquele evangelho que busca tratar o Cristo com uma perspectiva de historicidade, de cheiro de ser humano, não se preocupando com uma visão mais teológica, digamos assim, que o Evangelho de João propõe. E veja, essa separação ela não tem nenhum tom de crítica, apenas uma constatação, né, de Mateus, Marcos e Lucas serem os evangelhos sinóticos, com essa preocupação historicizante, né, de narrativa de fragmentos da vida do Cristo, e já João com uma pegada mais teológica, né, com ângulos de filosofia ou de perspectivas com essa compreensão, com essa visão. Bom, esse Cristo que é narrado em Lucas, ele tem uma característica muito interessante. Você pode ler o Evangelho de Lucas, Jesus está sempre em movimento. Ele vai para um lugar, sai de um lugar, está sempre assim, indo para lá, entrando na cidade, saindo não sei da onde. Esse Cristo, ele está sempre em movimento, e no seu movimento ele encontra com pessoas. Essa é uma característica dos evangelhos sinóticos e, notadamente, uma compreensão, uma peculiaridade, se posso dizer, do Evangelho de Lucas. E aqui, no início do texto, de Lucas 10, de 38 a 42, que vamos refletir, começa assim, indo eles de caminho. Jesus estava sempre nessa busca das pessoas, no caminho. Entrou Jesus no povoado. Isso é interessante. Jesus não estava preocupado com as metrópoles, apenas e tão somente. Jesus não estava querendo grandes palcos, não é? Jesus não buscava os holofotes, Jesus buscava as pessoas, onde elas se encontrassem. Se estivessem elas nos povoados, como é o caso, que aqui iremos examinar, estivessem elas abrigadas pelas grandes cidades. Se fossem pessoas do campo ou pessoas urbanas, Jesus estava buscando as pessoas. E é muito interessante, minhas irmãs e meus irmãos, esse encontro que nós vamos começar a tentar decodificar a sua essência ou as lições que dele brotam, né? Que desse encontro brotam para a minha vida e para a sua vida. Nesse contexto, meus queridos irmãos e irmãs, tem um detalhe, mas vale a pena talvez deixar cá. No verso 38 que eu já li, diz assim, né? Indo eles de caminho, eles quem? Jesus estava andando sozinho? Não. Jesus estava andando com os discípulos. É possível a gente imaginar que nós tivéssemos aí os discípulos mais Jesus, certo? Indo eles de caminho, a impressão que dá é que Jesus não estava sozinho. E quem seriam eles? Acho que os discípulos. É possível imaginar isso. Curiosamente, o texto diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. É interessante que daí para frente, a narrativa do texto vai só colocar como personagens do texto o próprio Jesus, Marta e Maria, irmãs. Não se fala mais a respeito do que acontecia com os discípulos. Será que eles entraram na casa de Marta e Maria? Será que eles não entraram na casa de Marta e Maria? Será que aquele encontro de Marta e Maria com Jesus foi um encontro privativo, porque os discípulos foram fazer outra coisa? O texto não esclarece nesse particular. Seja como for, esse convite, não é, para que Jesus se hospedasse, não que ele tomasse uma refeição, não que ele apenas ficasse ali para descansar um pouco da sua trajetória, do seu caminho, né, de ir às pessoas, de andar pelo povoado. Não, Jesus estava ali se colocando, diz o texto, como hóspede daquela casa, daquelas duas irmãs. É natural que, abstraída a questão, se os discípulos todos estavam lá hospedados também, né? É uma possibilidade.
além de Jesus, todo o colégio apostólico que estivesse lá. O fato é que as duas estavam, naquele contexto, tendo que administrar aquele momento de acolhimento de Cristo, de Jesus, somente ele, ou de Jesus acompanhado pelos discípulos. Já que, como eu estou aqui especulando, não há, me parece, até onde eu percebo no texto, uma afirmativa peremptória de que só Jesus estaria hospedado, ou se Jesus e os discípulos estariam hospedados, para que as irmãs estivessem ali preparando tudo o que fosse necessário para bem acolher, para bem receber o mestre e, eventualmente, os seus discípulos. Bom, bem lido o texto, me permitam, e com muita singeleza e muita humildade dizer isso, parece, da leitura do texto com uma atenção mais específica, de que aquela casa não era uma casa de Marta e Maria, talvez fosse uma casa só de Marta, e que Maria estivesse ali por conta do evento de receber o Cristo. Veja só, de novo, o verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Veja que o texto, ele diz que a casa é de Marta. E pela leitura do texto, quem faz o convite para hospedar Jesus e eventualmente os seus discípulos na casa que é chamada de sua, pelo registro de Lucas, é Marta. Então, não acho que é exagerado dizer que essa casa era a casa de Marta e que ela fez o convite para que o Senhor pudesse se hospedar lá. Diante desse cenário, e aí começa, digamos assim, com toda a magnitude, toda a beleza do texto, aquela trama que nós pretendemos extrair aqui alguns insights, algumas visões, alguns ângulos, e que possam, minha irmã e meu irmão, fazer bem ao meu coração, ao seu, como mensagem do Senhor. É interessante porque essa Marta, que convida o Senhor para ser hospedado na sua casa, ela, diz o texto, tinha uma irmã chamada Maria, e aí o cenário se deu da seguinte maneira, e a gente vai ter chance de meditar sobre isso. Não é? Maria, quando viu o Senhor na casa de Marta, que eventualmente poderia ser casa dela também, enfim, não estou fechando questão, mas o que ela faz? Ela assenta-se aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos, enquanto a irmã, dona da casa, que fez o convite, talvez por isso ela estivesse empenhada em que o Senhor ficasse lá hospedado com toda a condição e conforto, ela estava se desgastando para preparar tudo que era necessário, enquanto a irmã Maria estava lá sentada ouvindo o Senhor. Bom, e aí, meus irmãos e minhas irmãs, a minha divergência com o autor do livro, que nós utilizamos aqui como base, e de algumas reflexões, e digo isso com muita tranquilidade, né? Me parece que o autor do texto, do livro, ele tenta equilibrar, digamos assim, a Marta e Maria. E eu vejo diferente, com tranquilidade e, como falei, com muita humildade, mas eu gostaria de compartilhar com a igreja que se dispõe a dividir esse espaço de reflexão bíblica comigo, porque não vejo, e vou tentar extrair lições, não estou querendo defender meu ponto de vista, mas estou querendo extrair do texto as melhores possibilidades de crescimento espiritual para mim e para você. Notem, é interessante que o verso 39 diz assim, né? Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria estava assentada aos pés do Senhor. E é interessante que no verso 42, se você estiver com a Bíblia aberta, eu sugiro que você, se não está, o faça,
ele diz assim: entretanto, no final do texto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse é o eixo central do texto. Maria escolheu ser discípula do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse gesto de Maria sentar-se aos pés do Senhor não é um gesto banal, ocasional, mas é um gesto pleno, prenhe de significado, porque somente poderia sentar-se aos pés do Rabi os homens. As mulheres não poderiam ter essa dignidade de assentarem-se aos pés dos rabis para assumirem uma postura de discipulado. É uma atitude libertadora e uma atitude de desagravo àquela sociedade machista de então. O que é lindo no texto, minhas queridas irmãs e meus irmãos, é que o discípulo do Senhor, ele assume a dignidade que essa condição lhe oferece. Ser discípulo do Senhor é deixar de ser coisa como aquela mulher era naquele contexto social e é resgatar a dignidade de ser gente, de ser pessoa, de ser tratada como ser humano. Aquele gesto de Maria, colocando-se aos pés do seu Senhor, do seu Rabi, é um gesto que impõe e transforma e rompe com uma lógica que é uma lógica que coisifica e que torna a mulher um objeto do trato doméstico. Veja que ela está rejeitando aquilo que Marta está fazendo, sua irmã. E ela falou assim: olha, isso eu não quero fazer. E ainda que isso possa acolher de maneira boa, agradável o meu Senhor, isso não me interessa. Eu quero deixar de ser um tecido doméstico. Eu quero ser uma pessoa. Eu quero descobrir no discipulado a condição de ser gente, de ser como todo discípulo é, estar aos pés do Senhor, vivendo a plenitude desse contexto. É muito interessante. O texto, se você for dar uma olhada no texto, o autor do texto, Lucas, ele brinca com algumas antíteses, algumas ideias dialeticamente contrapostas, né? Teses, antíteses e sínteses que são construídas na hora dele narrar aquilo que ele está dizendo. Ora, Maria está assumindo uma condição de dignidade e que é a melhor parte e que é a melhor escolha e nunca mais lhe será tirada a dignidade de ser discípula. Quais são esses contrapontos? Quais são essa tensão dialética que o texto expõe? Vamos aqui ver. Quais são essas tensões, né? Quais são esses contrapontos? Veja se você concorda comigo, né? Nós temos Maria que está sentada. Essa é uma posição. Em contraposição, Marta está se movimentando de um lado para o outro. Nós temos Maria calma, tranquila, assentada. E nós temos Marta agitada de um lado para o outro para poder tomar as medidas para acolher aquele hóspede que ela queria receber da melhor maneira possível. Nós temos aquela que ouve o que o Senhor está falando, que é Maria, em detrimento daquela que dá ordens. Daqui a pouco a gente vai examinar sobre isso. Mas é interessante, Marta dá ordens a Jesus. Você não se importa que ela esteja aí sem fazer nada, não? Manda ela fazer alguma coisa. É interessante. Enquanto uma das irmãs, ela estava preocupada em ouvir o Senhor, a outra queria dar ordens em Jesus. É muito interessante isso daí.
Mas mais ainda, Maria estava preocupada com aquilo que é eterno. Ela estava ouvindo os ensinamentos do Senhor. Aquilo jamais se perderia. No entanto, Marta estava preocupado com aquilo que era efêmero. Meus irmãos, por mais importante que seja tudo aquilo que Maria estava fazendo, aliás, o próprio texto diz isso, ela escolheu a pior parte. Ela escolheu a parte pior, porque isso o tempo vai se perder. E aquela condição de dignidade que a sua irmã Maria estava assumindo ao sentar aos pés do Senhor e assumindo a plenitude do discipulado, Marta não estava vivendo essa amplitude, essa dignidade, esse contexto, esse ambiente, esse cenário. Aliás, é interessante, porque nós podemos dizer que Maria, ela aqui representa o reino de Deus, e Marta, ela representa o reino dos homens. Parece que essas contraposições, elas vão se misturando, elas vão brincando, digamos assim, com o leitor do texto, apresentando esses dois cenários. É muito rico, é muito interessante a lição que brota, que emerge dessa narrativa de Lucas. Muito bem, minha irmã e meu irmão, deixa eu fazer aqui uma perguntinha para você, que faço para mim. Eu estou dentro dessa, e como? Você gosta de ser um discípulo que ouve o que o Senhor tem a dizer, ou você gosta de dar ordens a Jesus? Que tipo de discípulo você acha que é legal, que é maneiro, que faz sentido, que é o que você deseja? É curioso isso, porque o texto, minhas irmãs e meus irmãos, lá no versículo 40, ele diz assim, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Isso nós já vimos. Aí, olha só que coisa interessante. Então, aproximou-se de Jesus, Marta, e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Minhas irmãs e meus irmãos, olha que interessante. Marta, que estava tão preocupada em receber o hóspede, dando ordens no hóspede. E minhas irmãs e meus irmãos, dando ordem no hóspede que não é qualquer um, desculpe dizer assim, mas é o Senhor da vida, do céu e da terra, é o Deus encarnado. Sabe, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, a desgraça do evangelho, a desgraça da pregação, ela se dá exatamente quando nós nos julgamos na condição de darmos ordens a Deus. Quando a igreja dá ordens no Senhor, quando o crente manda no Senhor, acha que manda, né? Acha que pode dar ordens. Quando isso acontece, meus irmãos e minhas irmãs, há uma inversão total de valores. E aí nós experimentamos talvez uma crise de um problema que não é novo, mas que nós, infelizmente, estamos tendo que nos defrontar com ele no século XXI, que é um fundamentalismo religioso, onde o vaso quer mandar no oleiro, onde a criatura quer estar acima do Criador. E a história demonstra que aí nós encontramos, meus irmãos, uma caverna escura de muita dor e de muito sofrimento quando isso acontece. Mas o texto tem uma sutileza, eu não sei se eventualmente você se apercebeu dela. Porque, veja, essa Marta que dá ordens em Jesus, né? Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ora, ela quer se utilizar da ordem que ela está dando em Jesus para que Jesus dê ordens à sua irmã. Meus irmãos, o fundamentalismo, ele sempre nos leva numa postura de dominação do outro. Veja que interessante, são irmãs, né? São irmãs. E ela está lançando mão
desse seu desejo de dar ordens. Mais do que desejo, ela está fazendo isso de maneira ostensiva, dando ordens no Senhor, para que o Senhor dê ordens na irmã. Meus irmãos, quando essa inversão de valores se estabelece, perde-se toda a perspectiva do que é ser discípulo do Senhor, que é estar ouvindo o que o Senhor está dizendo e assumindo a dignidade que esse ato se nos entrega. E aí o que acontece? Marta, ela está dando ordens no Senhor e dando ordens para que o Senhor ordene, domine, oprima, mande, paute a atuação da sua irmã. E não sei se você percebeu, porque, minhas irmãs e meus irmãos, qual seria o problema de Marta falar diretamente com a sua irmã? Quando nós vivemos a realidade do fundamentalismo, quando nós queremos mandar em Deus, quando nós queremos mandar em Deus para que Deus mande nas pessoas, nós perdemos a capacidade de dialogar como seres humanos. E sabe de uma coisa? Quando nós perdemos a capacidade de diálogo, nós nos transformamos em coisas, que é exatamente a dinâmica que o texto está querendo dizer que Maria escolheu a melhor parte. Nunca mais ela seria uma coisa ou um artefato doméstico, mas seria discípula do Senhor Jesus.